Bom dia, pessoal. Boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada. Não sei qual horário vocês estão acessando essas aulas, mas aqui é o oitavo ano A e B, né? Vou trabalhar com ciências, uma ciência relacionada à geografia também. Então, é importante que vocês estejam atentos. Qualquer coisa, dá uma pausazinha, dá uma observada direito e com isso você consegue aprender. Procurar fazer o melhor. Então vejam bem, aqui eu vou dar dicas importantes em relação à pressão atmosférica, massas de ar, falar sobre algumas características dessas estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, correto? E depois mostrar isso com relação aos movimentos da Terra e do Sol, ou seja, movimento da Terra em relação ao Sol, translação e a sua própria rotação. Então, antes de iniciar, eu sei que tem alunos que gostam de uma poesiazinha e eu preparei uma poesiazinha para vocês. Gosto muito de poesia. A poesia ela fala muito mais alto, muito mais profundo, posso dizer, do que muitas coisas que vêm acontecendo no nosso mundo velho. Então, eu vou dizer, já que vou falar sobre a importância do Sol, a Terra, para a nossa sobrevivência na Terra, né? Nós dependemos, né, do Sol e dessa terra produtiva. É que se eu fosse aquele Sol, te cobriria de flores, te alimentava de frutos com os melhores sabores, te perfumava com o ar, só para poder te cheirar, bela terra dos odores. Primeira, né? Valeu? Aí aqui agora, dando início, vamos falar sobre a questão da pressão atmosférica. Como compreender essa questão da pressão atmosférica? Bom, você sabendo da geografia terrestre, correto? Você tem mais ou menos uma noção, você separa, divide ela aqui em polos, polo norte, polo sul, e aí, a partir daí, você já tem uma noção melhor. Aí aqui você, digamos que tenha o trópico de Câncer, linha do Equador, trópico de Capricórnio e os círculos polares Antártico e Ártico aqui. Como essa região entre os trópicos é a região que mais recebe incidência do Sol, raios incidentes do Sol, é a mais iluminada, no caso sempre, né? Então, nesse caso, a temperatura aqui é mais elevada. Ocorre um aquecimento maior com relação ao ar. Agora temos que entender uma coisa muito interessante. O ar que chega na Terra não é o ar que aquece, os raios que chegam na Terra não são os raios que aquecem o ar já na vinda. Eles são chamados de raios incidentes. Os raios que aquecem o ar são os raios refletidos. É como se a Terra fosse um espelho. Fosse um grande espelho no ponto em que está sendo iluminada. Então o que acontece? O raio chegou e refletiu de volta. Houve uma reflexão dele. Então digamos que só comparando aqui um detalhe. Se aqui fosse um raio, raios que estavam chegando são raios incidentes. Raios incidentes. Só que esses raios eles são refletidos para a atmosfera, para o ar atmosférico. Esses raios refletidos são os raios que aquecem o ar, que aumenta a temperatura do ar. O que acontece? Eles proporcionam calor no ar, maior quantidade de calor no ar. O que acontece, pessoal? Leve em consideração aí, olha essa observação interessante. Se a região do Equador, aqui trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, aqui linha do Equador, Se essa região aqui é a região mais aquecida, qual a tendência do ar quando se aquece?
subir. Esse ar sobe e por cima, tanto em direção ao polo norte como em direção ao polo, tanto em direção ao polo norte quanto em direção ao polo sul, esse ar entra em movimento, que é o vento. E o que se chama de, na verdade, essa ida e a volta, porque vai por cima porque ficou mais leve, subiu. E correu em direção, né? Houve uma corrente de ventos em direção ao trópico de Capricórnio, trópico de Câncer. Numa altitude maior em relação à atmosfera. E aí, quando chega lá, ele desce. Por que ele desce? Porque lá ele recebe um resfriamento. Então, as moléculas se aproximam mais e começam a ficar mais densas. Então, a densidade lá nos trópicos vai ser maior. Então, vai haver uma maior pressão atmosférica. Olha, agora eu cheguei onde eu queria. Eu cheguei em quê? O que é pressão atmosférica. Então, lá vai haver uma pressão atmosférica maior. Enquanto que aqui, pressão atmosférica menor. Então, a pressão atmosférica aqui é menor e a pressão atmosférica lá já é maior. Então, vai haver uma corrente de ventos da linha do Equador aos trópicos, tanto para o norte quanto para o sul, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. O que acontece? Esses ventos que estão circulando aí entre esses trópicos, nessas condições, são chamados de ventos alísios. São os conhecidos ventos alísios. Beleza? Então, vamos analisando, mentalizando essa situação. Vamos colocar isso imaginando que nós estamos realizando junto com o vento, com o ar, esse movimento. Beleza? Que lindo e maravilhoso aí essa questão. O que acontece? Quando eu me refiro à massa de ar, refiro aqui a massa de ar, aqui ó, massa de ar. Aí vem aquela questão da situação climática. Então eu tenho que analisar climas diferentes relacionados a essas massas de ar. E também é o quê? A questão de quê? Da temperatura em determinados pontos que são diferentes no globo terrestre. Quanto mais se aproxima dos polos, mais frio. Tanto faz no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Parte uma laranja nessas condições, para cima hemisfério norte, para baixo hemisfério sul. Correto? Ela sendo partida horizontal, você tem ali a linha do Equador. Correto? Hemisfério norte, embaixo, a outra bandinha, hemisfério sul. Então, quanto mais próximo lá dos polos, tanto faz norte quanto sul, menos temperatura, correto? Menos o ar é aquecido. Então, nós podemos dizer que as massas de ar influenciam. As massas de ar influenciam em massas de ar influenciam em pegar um pincel, beleza. Esse aqui eu acho que é beleza. Massas de ar influenciam em pressão atmosférica, beleza? Influenciam no clima e, obviamente, na temperatura. Tem uma relação, né, com esses três fatores aqui. As massas de ar. Pressão atmosférica, clima e temperatura. Então, a pressão atmosférica, por conta da massa, as massas que, ou seja, a massa de ar que, devido à incidência de raio ser maior,
né? Incidência de raio maior, reflexão também vai ocorrer com mais intensidade. Então, significa que a densidade, o ar aqui tem uma densidade menor, então por essa razão ele oferece uma pressão menor. E aqui no caso entre os trópicos, eu digo aqui por quê? Porque eu estou próximo a quem? A linha do Equador. Brasil, né? O que acontece? Então isso significa que ele se torna mais rarefeito entre os trópicos, enquanto que lá, mais próximo dos trópicos, há uma densidade maior, ele é menos rarefeito, é mais comprimido e oferece uma pressão atmosférica maior. Então, isso significa que influencia no clima. Por quê? Porque se ele vai receber lá, quanto mais próximo dos polos, mais frio, então vai haver mudanças climáticas, vai ocorrer em regiões climas diferenciados com relação a isso. E a temperatura vai variar, porque se variar a pressão, né? E eu tenho o quê? Regiões com mais frias, então vai, lógico, haver uma variação de temperatura, de um ponto para outro, de uma região para outra. Beleza? Então, por enquanto, é só isso. Eu vou dar continuidade em seguida, daqui a pouco, com mais um conhecimento relacionado à questão os tipos de clima, tal, e etc. Depois vem as zonas climáticas e por aí segue.